Fala, Georgia. Tudo bom? Jorge Bufara, G. Bufara, trabalha com projetos sociais desde os 12 anos de idade. Trabalhou e direcionou sua vida ao terceiro setor, tendo trabalhado no projeto UERê desde jovem. Ela se considera uma pessoa que tem por felicidade fazer alguém feliz. Está à frente do Bees of Love, um grupo de ação social com vaquinha online completamente voltada para ajudar as pessoas. Eu fui num evento seu, eu te falei antes no telefone, né? Sobre futurologia. Na verdade, isso me impressionou bastante, porque eu, há uns anos já, eu senti aquela vontade de contribuir um pouquinho para o quadro social e qualquer coisa assim. E me impressiona quando as pessoas fazem alguma coisa fora do lugar comum, né? Você estava fazendo, você fez um evento que eu achei muito inspirador, né? E que não é, que é uma coisa que você não vê dentro, especialmente da sociedade do Rio de Janeiro, não é o que se vê. E isso ficou marcado mesmo. Eu sempre lembrei de você e agora você teve a generosidade de aceitar fazer uma live comigo e eu estou achando fantástico essa minha integração dentro das pessoas certas. Eu vou dizer, tô orgulhoso de mim mesmo por estar chegando a pessoas como você. E, e queria que você me dissesse o que te levou a organizar esse evento, por exemplo, para começar, né? Esse evento que eu fui era um evento com um especialista em futurologia, né? É o Brasil no ano de 2050, era isso? O mundo no 2050, foi super interessante. Primeiro, Mundo. é, primeiro, muito obrigada por ser, aliás, um brinde ao Ah, é. Tintim. Obrigada Titi. por você ter me convidado, que eu estou super honrada de receber esse convite, fazer essa live, poder estar com você falando de tanta coisa bacana e é o que você falou, esses encontros, né? A gente se aproximar das pessoas certas é muito bacana. Super obrigada pelo convite. E depois, por que eu fiz? Na verdade, quando eu crio esse movimento Bees of Love, que na verdade no começo, em 2018, era apenas um movimento da sociedade civil fazendo alguma coisa, né? Pela nossa cidade, pelo nosso país, eu acho que pelo mundo, que a sociedade civil tem muito poder e eu acho que a gente tem que se juntar mesmo. Na verdade, como eu fiz voluntariado sempre minha vida inteira, sempre estava engajada de alguma maneira em algumas coisas, a maneira das pessoas se juntarem e das pessoas contribuírem para o voluntariado, eu não concordo muito em você fazer almoço para a gente, sabe, simplesmente estarmos Aham. juntos É um, e você doar alguma coisa. Eu acho que tem que ter uma é um troca. pouco passivo, né? Eu É um acho, pouco assim. é, eu acho, sempre quis, desde o minuto um, quando eu criei Bisa Blanc, fazer encontros culturais, encontros que dão prazer, sabe? Você não vai lá só para doar, você vai, pô, que bacana Sim. esse evento. E quando a Gilza me convidou com as meninas lá para fazer esse evento super cultural, que elas bolaram tudo, e para o Bees of Love ser um parceiro deles, eu amei a ideia, porque o papo que você teve lá foi uma coisa fantástica, né? Foi uma coisa maravilhosa, Foi foi uma coisa super, inspiradora. foi super bacana. E eu achei que tinha tudo a ver com Bees of Love, e, enfim, super bem organizado. E era uma coisa assim, desde então, sabe? Tudo que o Bees of, todos os encontros que a gente sempre promove coisas para as pessoas que estão, não, vou lá para ajudar. Não, eu vou lá porque é bacana. Eu acho que o Rio tem muita falta disso, né? De programas Sim. bacanas para a gente se Uhum. encontrar, para a gente trocar ideias, para a gente, né? Tá toda Uhum. hora agregando valores bacanas. Só fechar a porta aqui. E aí foi isso que me levou àquele evento lindo, maravilhoso, num lugar fantástico, pessoas maravilhosas, organização perfeita. Foi muito bacana. Maravilha, mas o objetivo daquele evento, assim, em termos de para ajudar o Bees of Love, era para investidores poderem se expor aquilo? Tinha alguma coisa assim? Não, eu acho que, na verdade, foi um conjunto de coisas, né? Foi um evento onde eles chamaram ele para falar, e aí todo Uhum. mundo, os expositores também estavam, também teve patrocinadores, que era uma maneira das pessoas Era...
mostrarem o seu trabalho, divulgar do trabalho, e no final teve a grande arrecadação para a gente fazer o solar, Legal. né, que foi muito legal. E aí Então, juntou assim, tudo. o que você está falando, assim, então, é um evento que normalmente seria um coquetel meio banal, né, chamando investidores e talvez falando sobre um projeto com PowerPoint, né, esse é o Bees of Love, a gente faz essas e essas ações sociais e ajudem a gente, etc. E tal, aí né, uma música ruim, alguma coisa assim. Mas aí você propôs uma oferta cultural, né? Você propôs uma troca no sentido de que, pô, eu tô aqui organizando um negócio legal que não está acontecendo, né? Que se eu não organizasse, não estaria acontecendo. Eu acho que eu acho que isso que é o principal, né? Que, tipo assim, você não vê, não é que, tipo, tem um monte de palestras sobre futurologia e vocês estavam fazendo mais uma e arrecadando dinheiro para o Business of Love. Vocês eram a única palestra de futurologia que tinha na cidade. E eu também vi que você fez uma coisa no teatro municipal, né? Com as cortinas, que precisava O Teatro ser. Municipal também foi outra coisa assim fantástica, exatamente. O Teatro Municipal, a gente, na verdade, o que aconteceu? Quando pega fogo o Museu Histórico no Rio, porque, na verdade, o Bees of Love, só para entender um pouquinho, o Bees of Love não tem uma linha, tipo, não é só criança, só a saúde, só a cultura, é tudo que a gente vê necessidade que precisa. Então, a gente pode agir em várias áreas. Então, quando o Museu Nacional pega fogo no Rio e a gente tem aquela perda enorme, né, no Rio de Janeiro, coisas que são irrecuperáveis, eu parei para pensar o que a gente faz pela cultura no Rio, o que a gente faz. Quando a gente viaja, a primeira coisa que a gente faz é que museu que eu vou, qual é a exposição que eu vou, e aqui no Rio a gente não tem o hábito de prestigiar os nossos próprios museus. Então, quando eu vi aquele museu pegando fogo e sendo tudo destruído, perdas irreparáveis para a nossa cidade, para o nosso país, eu parei para pensar quanto tempo eu não levava os meus filhos ao museu, no Teatro Municipal e tudo isso. E aí eu parei para pensar o que é o nosso símbolo de cultura no Rio de Janeiro. E, para mim, nada simboliza mais do que o Teatro Municipal. Então, É um dos melhores. Então a gente entra no Teatro Municipal para ver o que o Teatro Municipal precisa, sem conhecer ninguém. E a gente descobre ali que a cortina, eles estão 4 anos sem cortina, e por causa da cortina, que eu não sabia nem da importância, da grandiosidade que uma cortina tem. Várias apresentações foram canceladas. Não podem, né? Não tem estrutura para fazer certos tipos de apresentação, né? que incluem abertura e fechamento de cortina como parte da estrutura, né? Porque tem uma cortina, mas não tem aquela cortina boca de sino, aquela vermelha, bonita. Então, tem certas orquestras internacionais que se recusaram Exigem. E aí a gente entra para fazer a cortina, mas assim, a gente entrou para fazer a cortina, na verdade, para pegar patrocinador. Quando a gente vai em busca dos patrocinadores, os patrocinadores não tinham, não sabe, assim, não davam tanta importância para o Teatro Municipal. Aí a gente pensou, então por que a gente não fazer um evento dentro do Teatro Municipal para mostrar a grandiosidade do Teatro Municipal, que, assim, algumas pessoas, lógico, que sabem, mas muitas não sabiam. E acabou fazendo aquela loucura que foi em 56 dias, todos os músicos se doaram, foi assim um evento mais... Eu sempre digo, depois que eu fiz o Teatro Municipal, perdi o medo de qualquer coisa, porque aquilo ali foi uma loucura, em 56 dias montar aquilo, né? Montar um evento no Teatro Municipal, para o Teatro Municipal. A gente, a venda de convites, a gente só teve 16 dias para vender 2.200 convites e a casa lotou, e eu ficava imaginando, cara, fazer tudo isso. Imagina ninguém na plateia, isso é uma catástrofe. E no final foi uma coisa linda, graças ao movimento da sociedade civil toda. Sim. Não teve nada de politicagem, não teve nada de ninguém, não teve favor nenhum. É isso que é uma maravilha. Eu quero muito falar sobre isso, mas acho que abriu uma brecha. Isso aí a gente vai falar com certeza, que é nosso assunto principal aqui, que a gente conversou antes no telefone, dá para ver que a gente concorda perfeitamente sobre esse assunto. E é uma visão, eu acho que é uma pauta, né, dos nossos tempos, uma coisa assim que realmente, na minha opinião, eu acho que na sua também, é um dos maiores problemas do Brasil, né? Essa falta de empoderamento da sociedade civil.
Mas já que a gente falou do Teatro Municipal, eu queria falar um pouquinho, que é um assunto que me interessa muito, que assim, a gente fala sobre ações sociais, normalmente a gente pensa, no mundo moderno, a gente pensa em governo, a gente pensa em ONGs, a gente pensa em alimentar pessoas, né, que são coisas muito importantes, óbvio também, só que eu acho que a gente está deixando de lado muito a parte de caridade espiritual, a caridade da dignidade humana, né? Porque assim, se você tem uma cidade que não tem um teatro com um certo nível, que você não consegue hospedar grandes orquestras, você está machucando a alma daquela cidade, né? Você não tá, aquela cidade não está dentro de um circuito internacional de alta cultura, por exemplo, e em qualquer grande cidade do mundo existe abrir alta cultura para as massas, né? Existe todo tipo de ação social, como eu entrevistei muitas vezes para. Peraí, Alô? Deu uma. deu uma travada geral aqui. Espera aí. Tá bom. Fala. Então, essa coisa do. Eu acho que a gente, muitas vezes, especialmente com a mentalidade da esquerda, que a mentalidade da esquerda é muito de impostos e o governo toma conta, né, da população como um pai, né? E aí, quando você pensa assim, você sempre pensa na base da pirâmide, né, em alimentar as pessoas, que é óbvio que é muito importante, mas se você não dá dignidade para as pessoas, se você não dá cultura para as pessoas, em termos das pessoas se inserirem a uma história da humanidade como um todo, né, herdarem a própria cultura deles, né, herdarem a cultura da humanidade em si. O que eu quero dizer com isso? É tipo, o brasileiro ouvir Villa-Lobos, ouvir Carlos Gomes, entender que a gente tem uma herança cultural de grande impacto mundial, e entender isso na prática, na pele. Se você não dá isso para a pessoa come para nada, né? Porque ela vive uma vida de sobrevivência e não tem essa dignidade que leva ela a se elevar e buscar coisas melhores na vida. Então, às vezes, ela não busca um emprego, ela não busca alguma coisa porque ela não tem dignidade pessoal. Então, se você não fizer as duas coisas juntos, você deixar de lado o Museu Nacional, por exemplo, até ele queimar, o que você vai ter é uma civilização pobre. Não pobre só economicamente, porque também pobre economicamente, mas você vai ter uma civilização que não gosta de si própria, que é o que a gente vê no Brasil hoje em dia. O brasileiro se odeia como brasileiro, né? Infelizmente você vê isso. Até o futebol que a gente tinha até o 7-1, a gente não tem mais, né? Então, isso é esse assunto que eu queria abordar com você. Que dentro da sua carreira, né, que você está fazendo isso há muitos anos e pô, tem uma experiência muito mais vasta do que eu e muitas pessoas nisso. O que você acha dessa contrapartida, né? Sobre até que ponto a gente deve calibrar isso, né? O que é essa dignidade pessoal que você pode dar para as pessoas, dando uma palestra de futurologia, dando uma cortina para o teatro municipal, e versus ajudar as pessoas a comerem, né, a sobreviverem. Não, eu acho, olha só, eu acho que primeiro você está certíssimo. Eu acho que muita gente não sabe, por exemplo, eu mesmo não sabia que o Teatro Municipal abria a R$ 1 todos os espetáculos deles para as pessoas, todo mundo irem. Então, assim, é uma coisa super mal divulgada. Quando eu faço o evento no Teatro Municipal, eu vou conversar com o pipoqueiro, com o jornaleiro que estava ali nas redondezas, para eu saber a história, que estavam 40 anos ali, 30 anos ali, que viram aquela Praça do Lido, né? Antigamente a Praça do Lido era cinema, era a concentração de todos os cinemas do Rio de Janeiro, era o glamour lá. E eles me contando aquilo tudo. Eu acho que cultura, na verdade, assim, o povo que não tem cultura não sabe nem cuidar da cidade, né? O povo sem cultura, ele não cuida do patrimônio da cidade. Então, eu acho que assim, a dignidade eu aprendi, na verdade, com esse meu movimento que eu faço, de solidariedade ao outro, o que eu aprendi, na verdade, com esse tempo que eu faço voluntariado, é que nas comunidades as pessoas se preocupam com o outro, eles chamam o
o pessoal da comunidade chama a gente aqui, que mora no asfalto, gente do asfalto, né? Gente de fora. Quando eles começam a falar comigo, não, porque o pessoal de fora não entende o pessoal de dentro. Mas o pessoal de dentro, eles se ajudam muito mais. Eles não precisam saber o nome do vizinho para levar um prato de comida. Né? Claro. Eles não precisam saber o nome do vizinho para mandar um remédio. Aqui a gente não quer nem saber do vizinho. Normalmente o vizinho picha a gente porque fez barulho na festa, não sei o quê. Não está nem preocupado em ajudar. E isso foi uma grande lição que eu trouxe lá de dentro, eu acho que aqui para fora, porque eu acho que a gente realmente tem que começar a ter isso. E eu acho que assim, dar dignidade é olhar as pessoas invisíveis, né? Porque, na verdade, quando a gente vive no nosso mundo, graças a Deus a gente tem tudo, a gente começa a não enxergar certas pessoas tão importantes para a gente, como um lixeiro, como um morador. Nem todo morador de rua é cracudo. Os lixeiros são pessoas incríveis que falam coisas incríveis para você. Então, assim, a nossa sociedade não respeita essas pessoas que dão serviços para a gente, que atendem, fazem coisas para a gente de uma maneira extraordinária. Então, assim, dar dignidade, sim, todos nós temos direito à dignidade, né? E, assim, a gente começar a olhar em volta da gente, ao redor da gente de uma maneira, porque normalmente, não, eu tenho uma vida boa, eu não sei o que, tá bom, qual é a festa, que eu não sou contra isso, não. Eu acho que a gente pode beber nosso vinho maravilhoso, igual uma vez. Estava chovendo, eu fui entregar colchão, colchão não, cobertor, e um amigo meu falou, pô, eu estava preocupado... Entregar colchão. O problema não é tomar o vinho, é você dar tempo de você tomar o teu vinho, mas também dá tempo de você olhar para o outro, sabe? Eu acho que a gente olhar para o outro, independente da nossa situação, eu acho que isso é muito importante, dar dignidade a uma criança que no morro, cara, o ídolo dele, lógico, é o cara que está com a arma maior, mas é porque se ele tiver a oportunidade de voltar para a comunidade dele com uma medalha no peito, de algum esporte que ele esteja fazendo, um violão que é caro, um violino que é caro, assim, eles não têm nem a oportunidade de... existe a educação musical, né? Como é que você falou, sabe? Então, assim, a gente como essa oportunidade é muito importante. A gente, como sociedade civil, independente da classe, a gente tem uma troca, tem uma comunicação, né? Tem uma certa irmandade por ser de uma mesma sociedade geral, né? Então, assim, como você falou, você conversando com os pipoqueiros, só de você conversar com eles, você dá uma perspectiva diferente, você dá uma dignidade para eles, porque muita gente esnoba eles e coisas do tipo. E também a gente vê essa coisa que começou, né, com o marxismo de guerra de classes, né, de uma assim, que pode até ter, eu não concordo, mas pô, eu sei que tem gente que acredita e tudo mais, mas muitas vezes isso dentro da nossa sociedade trouxe uma alienação, né? Tipo assim, eu sou de uma, você é de outra, aí cada um não se conversa, mas pessoas que conseguem transcender isso sabem muito bem que existe uma comunicação e a gente está falando a mesma língua, e só porque porque você tem, vamos dizer, certos privilégios ou porque você nasceu com acesso à melhor educação e você ganha melhor, etc., não significa que você não tem o que aprender com alguma pessoa de uma outra classe, que você não tem o que doar que não seja financeiro, que eles não têm o que doar para você também que não seja financeiro, que é respeito, que é admiração, pode ser, né? E se você cria essa guerra entre classes, você tira muito essa oportunidade dessa troca, né? Que tem tanta energia, tanta coisa para ser vivido ali, que na verdade isso é o que integra a sociedade, né? Porque no momento que você não tem essa comunicação, que você não tem essas conversas que surgem na rua, e esse respeito mútuo, etc., você tem só suspeita um do outro. Aí um quer fazer mais crime, o outro quer construir fortalezas maiores, né, para se proteger. Aí fica essa coisa, né? Eles e nós, né? A gente mora aqui e tem as pessoas de fora, verdade, as pessoas de dentro. Eu acho que a gente aprende muito nos livros, né? A cultura, a educação a gente pode aprender nos livros, mas sabedoria a gente aprende com os mais humildes, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida que a grande sabedoria
eu aprendo, cada dizer, cada coisa na simplicidade das pessoas. E todo mundo é ser humano. Esse negócio de... uma vez eu falei num evento até que me deram, foi o primeiro até do Bees of Love, e eu, no agradecimento, eu falei uma coisa que eu falo toda hora para todo mundo. Se a gente está no andar de cima, a gente tem a obrigação de mandar o elevador para o andar de baixo, sabe? Eu acho isso uma das coisas que a gente não é abrir mão, sabe? Assim, não, é fácil, porque não vai abrir mão de tudo. Não, eu acho que você pode ter todo o conforto, mas por que não um pouquinho disso? Se todo mundo der um pouquinho só, eu acho que vai fazer a diferença. A gente acabou de fazer uma coisa que eu acho que assim, um dos maiores símbolos, vai ficar muito marcante, eu acho que no Instituto Bees of Love. Há 3 anos, antes de eu ser um instituto, eu conheci um morador de rua, um catador de latinhas, seu Sérgio. E o seu Sérgio nunca me pediu esmola na vida, ele sempre me pediu um emprego. E eu quero um emprego, ele catava latinha. E ele nunca. E, assim, resumindo a história, há uns 3 meses atrás, a gente conseguiu dar uma casa para ele, a gente conseguiu dar um emprego para ele, e agora a gente conseguiu botar todos os dentes na boca dele, através da doutora Marta Faisal. A gente botou os dentes na boca dele. Fala de novo do nome da doutora, para a gente doutora Marta Faisal. Marta Faisal, filha do doutor Olímpio Faisal, que foi um grande dentista, e ela se superando a cada dia, maravilhosa. Ela, no minuto 1 que eu liguei para ela é minha amiga, Marta, pessoal, e ela sempre quis me ajudar, mas trabalha muito. E no minuto 1 que eu falei que eu queria muito dar os dentes, ela fez um tratamento na boca dele, onde foram cirurgias, 5 cirurgiões. Foi uma coisa assim, ele tinha o queixo para frente, sabe, aquele maxilar. Isso. Então, assim, não foi uma coisa fácil. Problemas estruturais. De fazer, e ela deu tudo, enfim. E ele imagina anos sem dente na boca, esse seu Sérgio, que é literalmente um amigo meu de rua. Ele, quando foi na primeira entrevista dele de emprego, que ele conseguiu, eu falei para ele, eu vou com você. Porque você já imaginou a gente, na primeira entrevista de emprego, a gente fala com o pai, com a mãe, com o amigo, poxa, vou na minha primeira... Ele não tinha com quem falar, e ele, por acaso, encontrou ele na rua, e ele sentou no chão e começou a chorar. Você vai comigo? Eu falei, eu vou com você na sua primeira entrevista de emprego. Então, eu acho que isso é dignidade, sabe? It's not about money, tudo. Exatamente. Porque você, com essa energia, talvez você deu uma coisa para ele que você podia dar $1 milhão, que ele ia torrar e ele ia morrer se desse $1 milhão. Então não ia servir para nada. Exatamente. Só que você deu uma credibilidade para ele, você deu um espírito, você deu uma força para ele poder ser quem ele precisava ser. E eu vou te falar uma coisa. Eu, na verdade, encontrei ele sem querer na rua, e quando eu cheguei em casa, eu tinha um almoço para ir com meu marido. E eu cheguei com meu marido e falei assim, olha, eu não vou no almoço, não, porque eu vou ali com o seu Sérgio, morador de rua, catador de latinha. Ele vai fazer entrevista. Aí meu marido falou, você tá maluca, né? Você tá maluca, que você não... Sabe assim, então... São coisas que, assim, não é fácil, não é tudo, não é tudo. É isso que eu ia te perguntar. A minha prioridade, você entende que aquela prioridade era máxima. Sim, aí você cancela tudo. Não voltaria, que um almoço, uma reunião com os amigos, sim. Eu podia chegar atrasado um tempo, mas aquele momento, que era um domingo, em frente ao hotel Pestana, eu tinha que estar lá, não sei o quê, e eu falei, gente, tem milhões de outras ocasiões, mas aquele momento... Então, assim, certas prioridades da gente poder dar dignidade para um outro, é muito importante. E quando esse seu Sérgio recebe os dentes, foi uma das coisas mais bonitas que eu vivi na minha vida. Ele recebeu os dentes na cadeira da dentista da doutora Marta Faisal, ele me olhou, ficou mudo, ele não falou uma palavra, mas ele me olhava com uma profundidade de agradecimento. Então, e assim, o Instituto Bees of Love não gastou um tostão, foi só conexões, entendeu? Então, eu acho que, assim, é só conexão. A gente conhece tanta gente, a gente não é? Então, por que não conectar tudo, ligar o ponto? Tá todo mundo disposto a ajudar, né? Você deve descobrir isso fazendo. Eu também, assim, eu faço ações sociais de vez em quando, que eu sempre gostaria de fazer bem mais. Mas quando você para buscar a ajuda das pessoas, você vê que as pessoas são muito mais dispostas, né? Tipo assim, eu trabalho com gestão de patrimônio, então tem clientes que, né, são bilionários e cuido de muitas coisas para eles no sentido de, tem investimentos novos, não tem? Só que uma das maiores demandas que existem
nesse mercado, nesse mundo de gestão de patrimônio, é cuidar da caridade, porque todo mundo quer fazer mais do que eles estão fazendo. E não tem, tipo assim, não tem ninguém fazendo a gestão por eles. Tipo assim, eu fui visitar o senhor Eli Horner no escritório dele em São Paulo, da Cirela. Ele tem o escritório de administração da fortuna da família dele, um lado, você entra pela esquerda, e no lado direito tem um só para administrar caridade, para ele administrar tanto de caridade que ele está envolvido. Então, assim, a gente que, vamos dizer, quer fazer essas coisas. Oi? Ele é um exemplo, né? Não, ele é fantástico. Ele é uma pessoa assim que, bom, ele vive por isso mesmo. Então é bem inspirador. Mas o que eu quero dizer, assim, a gente que faz esse tipo de coisa, faz projetos, e você especialmente, lembrar disso, né? Que dá para você integrar as pessoas, dá para você chamar elas, as pessoas estão prontas, elas querem participar. Então, né, vamos fazer mais disso. E eu acabei de me mudar para o Rio de Janeiro, mas por favor, conte com o meu apoio de qualquer maneira que eu puder ajudar. A gente precisa de tudo, e assim, na verdade, o que é mais interessante é assim, quando eu entro para fazer esse movimento, eu não entrei, tipo, mega organizada, e foi uma coisa super caseira, foi de coração, eu chamando as amigas, não vamos sentar no sofá, vamos fazer a nossa parte e tal. E, de repente, o negócio foi tomando vulto, porque é exatamente isso, as pessoas querem ajudar, e quando a gente cria o Bees of Love, a gente começou com obras, porque a gente queria ter um começo, um meio e um fim, para poder até apresentar as contas, porque, assim, contas, a pessoa não precisa pedir, quem faz, tem que apresentar automaticamente, né? Na verdade. Então, a gente começou com o Bees of Love só com obras, a gente não queria assistencialismo, porque a gente precisava prestar contas, e o que falta nesse país também é prestação de conta de tudo, né? Você faz as coisas, por que não você mostrar, olha, está aqui, sabe? É uma transparência natural, isso não é uma exigência, isso deveria ser naturalmente, né? E assim, o Bees of Love começou a crescer, na verdade, porque naturalmente, a gente acaba uma coisa e a gente mostra como é natural, né? Quando a gente compra um ar-condicionado, você vai na loja, você paga, você recebe a nota fiscal. Por que não você fazer uma caridade e receber o que você fez com aquele dinheiro, né? As pessoas não precisam... É bom para a própria caridade, né? Porque a caridade ganha mais credibilidade. As caridades que assim, muitas vezes me ligam aqui de caridade. Aí assim, eu atendo. Olá, eu sou de... Não vou falar aqui para não... que foi outro dia. Aí começa a falar, gente, é isso. Eu falei, com licença, eu trabalho com vendas. Por que você não, primeira coisa que você não liga e fala, você tá podendo falar? Porque, tipo, eu tô no meio de uma reunião, então você quer a minha caridade ou não quer? Tipo, mostra transparência, toma certos cuidados, porque só porque você está fazendo caridade não quer dizer que todo mundo, entendeu, vai abrir as pernas para você, entendeu? Tipo, é isso que você está falando. É mostrar seriedade. Eu acho que caridade, assim, é uma coisa séria, é uma coisa, sabe, assim, é respeito pelo outro que está confiando em você, e assim, obrigado por acreditar, sabe? Assim, é muito difícil alguém acreditar. O Brasil é desacreditado de tudo. Então, quando eu resolvo fazer assim, quantas pessoas, né? Existem ONGs maravilhosas, existem trabalhos maravilhosos, muito mais antigos, muito mais sólidos, com histórias lindas, mas assim, o nosso é totalmente... Quando a gente faz o Bees of Love, esse nome também, eu acho super bacana, porque quando você ajuda, quando você entra no Bees of Love, você automaticamente se torna uma abelha. Então, assim, você não faz uma doação e fica por isso mesmo. Não, você faz parte de uma colmeia. E essa ideia de estarmos todos juntos não é meu, não é seu. Uma fraternidade. Todos nós, entendeu? É aquela palavra africana que eu amo, Ubuntu. Eu sou o que nós somos. Então, assim, eu acho que esse patamar de mundial que a gente tem, que eu não digo que é só na cidade, no Brasil, não. Eu acho que a dor do outro, de uma maneira indireta, um dia vai afetar você. Claro, exatamente. É um egoísmo consciente, né? Você não precisa... Isso é uma coisa, na verdade, que eu queria até entrar. Acho que agora abriu uma brecha. Que existe... Nas caridades, existe o lado negro, né? Existem pessoas se aproveitando em instituições sociais e tudo mais. Então, quando você está ligando para alguém, você está pedindo a confiança daquela pessoa. Porque a norma e o esperado do ser humano defensivo é que você não vai usar da melhor maneira possível, ele não vai ver onde você está gastando.
Então é natural que ele duvide de você. E isso ainda mais, se você não tem a teoria de Jung da sombra, né? Do lado da sombra. Tipo assim, o único jeito de você fazer bem de fato é você integrar a sombra, você entender que você tem esse lado mal. E o que significa isso? Se eu entendo que eu tenho um lado mal, quando eu for ligar para alguém pedir dinheiro, eu vou falar: olha só, deixa eu te explicar, a gente é totalmente transparente, porque eu entendo que tem muitas pessoas que roubam, etc. Isso que você fala, isso é uma boa falar. Eu entendo, o mundo é assim, você não precisa fingir que não é assim, né? Então vamos integrar essa sombra para fazer o bem que a gente conseguir fazer. Eu sei que eu sou do mal, eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu não sou altruísta de verdade, tem tudo. Então como que a gente integra essa sombra? O que significa isso? Que nem você está falando. Você está falando ver o mundo e a ação social como bom para mim. Como que a gente pode parar de falar discursozinho de Disney, né? Tipo, vamos fazer o bem, e começar a ter um discurso integrando a sombra, falando: ó, o mundo é mal, tem mal mesmo, mas o que a gente pode melhorar sendo inteligente, ajudando as pessoas, os moradores de rua, a gente vai ter um Rio de Janeiro mais bonito. Não tendo moradores de rua, etc., você vai se beneficiar, que você não vai andar em Copacabana e vai ser um pesadelo, entendeu? Então, por que não falar isso? Por que as pessoas têm tanto problema em falar isso? Não, e o que você falou, eu não me importo nem um minuto, eu já fui várias vezes, inclusive nessa pandemia, quando a gente foi dar os medicamentos para o hospital, teve um questionamento grande em cima do Instituto sobre tipo, como você vai comprar medicamento para um hospital, sendo que o Instituto não pode comprar medicamento, é um medicamento totalmente hospitalar, que o Hospital Pedro Ernesto estava precisando, e vieram os procuradores agressivamente questionando. Eu não me incomodo, é o que eu falei para o procurador, porque assim, eu não tenho... O governo tentando dominar o negócio. Hã? O governo tentando dominar. Não, para mim não tem problema nenhum. Pode entrar o governador, o presidente, o prefeito, qualquer um pode questionar, e eu acho que tem todo direito no mundo, no momento que a gente está vivendo, de uma grande roubalheira. Não é problema nenhum, mas tem que vir com educação, com respeito. Porque eu acho que assim, todo mundo... Assim, eu tenho toda a documentação, a gente é totalmente transparente, mas não me coloque no patamar de todo mundo, não coloque o Instituto no patamar de todo mundo. E aí eles vieram, eu fiquei muito assustada, que foi a primeira vez que eu fui questionada agressivamente, né? Foi vários procuradores me procurando, e não sei o quê. Eu acho que meu marido falou, eu falei que isso era maluquice, que não sei o quê, babá. Eu falei, não, até assim, é nessa hora que tem que ter garra e força, porque não é fácil. Porque dá vários momentos, dá vontade de desistir, dá vontade de falar: que país é esse? Eu estou fazendo a coisa certa, ainda estão querendo me derrubar. Porque, assim, eu vou te falar, sinceramente, não é muita alegria, não é, sabe, assim, não, estou fazendo... Não é isso, assim, é muita garra e muito choro por trás, porque você ser... o que questionar não é problema nenhum, pedir papéis, está tudo certo, mas não pode vir com ofensas, cara. Ninguém sabe. Essa dignidade, é isso que eu digo, que às vezes, uma vez, numa mesa me botaram para fazer uma palestra também, que eu não sei nem por que eu estava lá com o procurador, com o pessoal da Procuradoria, e aí veio também uma pessoa assim, eu falei, gente, é por isso que a sociedade civil bem, às vezes, se retrai, porque assim, a gente perde força de lutar, de falar o tempo que você está bem, entendeu? Então, assim, as pessoas... E aí que entra que a gente não pode desistir, porque a gente tem que se unir cada vez mais. Isso entra numa outra coisa política que, assim, de novo, eu estou vendo aqui no Brasil que é um problema muito, muito sério, né? Que é o Estado, né, controlando tantos aspectos assim, controlando, quando eu digo, tipo, toda a cultura do Brasil, mesmo se você for o Walter Salles, né, tipo, herdeiro de uma grande fortuna, ele usa a Lei Rouanet para fazer filme, entendeu? Tipo, então a cultura do Brasil é baseada no governo. A gente está dependente do governo. Agora a gente entra no assunto, né, da emancipação da sociedade civil, mas o Brasil tem uma dependência muito anormal, né, muito diferente de outros países do mundo, em expectativas do governo resolver as coisas e fazer as coisas funcionarem para eles, né? Então, aí entra, por exemplo, um procurador que impediu um projeto seu, porque assim, o governo tem que controlar certas coisas. Então, tem certa... Quando começa... Aí você falou, a sociedade começa a ficar cansada, né? Porque quando tenta, é atropelada.
aí ela se retrai de novo. Se retrai e se separa. E aí isso é justo o que um Estado totalitário quer que a sociedade faça, né? Porque assim, eu acredito que o governo brasileiro é um Estado totalitário. É só porque a gente tem uma fachada de democracia, etc., e por isso não parece tanto assim. Mas em termos do jeito que o governo funciona no Brasil, funciona como um Estado totalitário. Então, os tentáculos do governo estão em todo o âmbito social. E a sociedade está totalmente dividida. Então, assim, você chega aqui no Rio de Janeiro, você encontra pessoas maravilhosas. Só que está todo mundo, cada um na sua casa, separado, né? E todo mundo morrendo de medo de fazer alguma coisa por si só, né? Então, assim, isso é um diagnóstico, né? Tipo, eu morei mais de 10 anos fora do Brasil, eu cheguei recentemente no Brasil, e eu estou observando como está funcionando. Eu te pergunto, você que está aqui, né, trabalhando nisso, lutando contra esse tipo de coisa, como você vê o futuro? Como que a gente consegue emancipar essa sociedade brasileira do governo? Eu, sinceramente, eu digo que a palavra é coragem. Coragem. Porque ninguém, o procurador não me impediu de fazer meu projeto. O prefeito que foi lá fotografar uma obra minha no hospital também foi lá para fotografar a obra do prefeito, onde ele não tinha dado nada. E eu cheguei para a prefeitura e falei: aqui vocês não vão fotografar nada. Eu acho assim, ter coragem, porque a gente não, quem não deve, não teme. A grande verdade é essa. E eu acho que a maioria das pessoas e não desistir, né? Porque na verdade cansa, você se expõe de uma maneira horrível e assim ter coragem, a gente não desistir, porque assim o mal no Brasil é muito bem organizado e eles têm coragem, têm cara de pau, eles fazem tudo e muita gente fica de braços cruzados. Eu acho que chegou a hora do basta. E assim ter coragem de enfrentar, porque assim quando eu dou os medicamentos para o Pedro Ernesto lá, e eu tenho todas as notas, por que um procurador vai me acuar? Qual o motivo? Qual o poder que ele tem que eu não tenho? Eu tenho muito mais poder se eu estou com a sociedade civil, se eu estou com as notas fiscais. Porque, então, assim, ter essa coragem que, assim, porque, na verdade, de peitar. Todos ao seu redor vão falar: não, você não vai se expor, para que isso? Realmente, foram 3 dias chorando, 3 dias de comprar o blefe, né? Você comprou o blefe, porque o governo está blefando. O governo precisa da sociedade. Então, o governo que chega fazendo bullying contra a própria sociedade, ele está blefando. Porque se a sociedade falar não, já era o governo. Então, eu acho isso. Eu acho que o grande lance é, na verdade, a sociedade precisa da sociedade. A gente precisa da gente unido, entendeu? Porque a praça é nossa, o hospital é nosso, o país é nosso, não são deles. Então, eu acho que essa coragem, um pouquinho de coragem, sabe? Tem tudo bem. Eu estou... A gente que deixou... E também outra coisa, é a nossa responsabilidade também. Se o Museu Nacional queimou, é a gente que deixou. É a gente que ficou quieto. É a gente que não foi, é a gente que não viu as instalações, não checou o nosso próprio patrimônio, a nossa propriedade. Né? Exatamente. Deixou na mão terceirizou para um sistema ineficiente, que todo mundo sabe que governos são ineficientes. Né? Em qualquer lugar do mundo, governos são ineficientes. Essa coisa keynesiana, né, de governos totalmente eficientes, todo mundo viu que nos anos 70 que foi por água abaixo, né, que não funciona mais, economias desse jeito não funcionam. Então a gente ainda está com essa mentalidade no Brasil e precisa sair disso. Agora você falou, eu concordo com você precisa de coragem, né? Assim como Schindler precisou de muita coragem para salvar judeus, né, na lista de Schindler. Você vê aquele filme, aquele seriado Breaking Bad, né? Que você viu Breaking Bad, não? Que é um professor eu não lembro se é universidade ou de escola, que é uma pessoa relativamente boa, mas quando colocada com a corda no pescoço, eu não vou deixar nada para meus filhos, eu estou com câncer, etc. Começa no começo a se propor a fazer uma coisa que ele não faria antes, que é produzir drogas, mas aos poucos ele foi piorando até virar um assassino brutal e coisa do tipo. E a sociedade, isso acontece na sociedade, né? Então, Hitler, quando entrou no poder, ele não começou dizendo eu vou matar judeus, né? Ele começou dizendo, olha só, tem um problema com judeu, tá? Aí daqui a pouco as pessoas estavam aceitando coisas que jamais aceitariam fazer, né? E o povo, um estava olhando para o outro e estava todo mundo anestesiado. Então a gente tem que entender que isso é um processo psicológico válido
real que acontece. E se a gente acha que não está acontecendo no Brasil, a gente está dormindo, entendeu? Porque o Brasil está anestesiado para a própria dignidade, né? Como que a gente pode se permitir viver num país que a gente odeia em quase todos os termos possíveis, né? A gente se odeia como cidadão brasileiro, a gente odeia o governo, a gente odeia tudo que aconteceu nos últimos anos, a gente odeia entendeu? Tudo que significa ser brasileiro, infelizmente. É claro que óbvio que a gente tem coisas boas, e é justo nisso que a gente tem que concentrar, e é justo nisso que a gente tem que acordar nessa chama, a gente tem que acordar se a gente é de um lugar, a gente tem que se orgulhar de ser desse lugar. Se não se orgulha, como que a gente vai passar a se orgulhar? O que a gente tem que fazer para passar a se orgulhar? É isso, eu acho que isso que, na verdade, eu fui feita desse material, porque, assim, todo mundo é feito de um material que vão cultivando a gente quando a gente vai crescendo como ser humano. Então, contando rapidamente, eu tive um avô os meus pais são alemães, e eu tive um avô que escondeu uma família inteira num sótão de casa. E ele foi descoberto pela polícia, ele foi pego com a família dele e foi para solitária. E ele quase morreu. E ele teve a coragem de botar a família inteira de judeu dentro da casa dele. Então, ele foi um corajoso. Uau. Ele foi um corajoso quando ele vai para a solitária e ele morre de fome. Minha avó foi outra corajosa, porque como ela não podia levar comida, ela levava o bombom maior que ela podia colocar na boca e na hora de beijar, passava o bombom para a boca dele e assim sobreviveu. E, na verdade, o que acontece? Eu acho que em qualquer situação que a gente possa viver e possa enfrentar, né? A vida não é fácil para ninguém. Então, assim, a coragem desse homem catador de latinha, não pedir esmola, pedir um emprego, porque é o que ele falou. Todos os amigos dele, os moradores de rua, falavam para ele assim o tempo todo: você vai ganhar muito mais dinheiro pedindo esmola do que carregar 60 quilos de latinha na escola para ganhar R$ 30. E ele manter sua dignidade não é fácil, não é confortável. Então, assim, você ter coragem, assim, meu pai, quando ele vem para o Brasil, casou com a minha mãe na Alemanha, e ele veio para o Brasil, casando com a minha mãe aqui na Alemanha, ele falou para mim: vocês têm que amar o Brasil, a terra onde acolheu a gente. Então, assim, eu fui feita disso, de pessoas lutadoras, pessoas que amavam o país, pessoas corretas, pessoas que mostravam nota para tudo. Então, assim, eu acho que isso tudo me fez hoje amar o meu país, ter coragem de enfrentar, entendeu? Então, assim, o futuro está nas nossas mãos. Você me perguntou qual o futuro. O futuro, se a gente tiver coragem de se unir, igual o mal é unido, eu acho que o futuro está nas nossas mãos. Agora, com gente covarde não dá nem para conversar, né? Vamos combinar? Eu não consigo nem conversar com gente covarde, então é difícil. E as pessoas muitas vezes confundem, né, patriotismo com nacionalismo, né? Tudo bem que são duas palavras que podem ser a mesma coisa dependendo de como você vê. Mas existe uma coisa de você entender que você está fisicamente presente em um lugar, em um momento histórico, e você não está em outro lugar, você está aqui, e esse é o seu lugar, e você tem que cuidar da sua casa, né? Tipo, as pessoas, um exemplo disso é a galera indo para um show de rock e ficar filmando o show e não assistir o show de rock, né? Tipo assim, não estar presente aonde você está presente. Você está naquele momento, você não está depois, quando você vai assistir no seu vídeo, inclusive que ninguém assiste esse vídeo depois, né? São outras pessoas que assistem. Então, a questão não é esse patriotismo, esse amor, então, dane-se o nome da parada, né? Tipo, dane-se quem fez ou qualquer coisa, mas alguém fez, alguém construiu. Então, existe uma história, existem grandes músicos, existem grandes pintores, grandes escultores que habitaram essa mesma terra. E você está herdando, você está andando nas mesmas ruas que essas pessoas, né? E por isso aquilo é você, de uma certa forma, você, entendeu? A sua psique foi construída daquela matéria-prima, né? Então, tipo, é uma questão de sentir a brisa na sua cara, né? Tipo, parar de pensar no passado e no futuro e sentir o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora é esse quadro completo. E a gente, infelizmente, está vivendo nesse momento, né, de muita informação e tudo, está todo mundo vivendo vidas abstratas e tudo mais, e não tão
Aí estão questionando, né, o que é nacionalismo, o que é patriotismo. Tudo bem, isso também é saudável, também tem seu valor. Mas, cara, cuidado dos seus tempos, do que está fazendo. Se você não cuidar, ninguém mais vai cuidar. É, Né? mas vai Eu cuidar. tenho esse problema muito sério. Quem vai fazer? Né? Alguém vai fazer por você? Não, o governo não vai fazer por você. A gente já viu isso. Vai fazer. E eu acho que tá tudo, eu acho que tudo, né? São as nossas escolhas é que fazem, né? A gente tem o poder das escolhas o tempo todo na nossa vida, né? Eu acho que essa pandemia, inclusive, veio para a gente mostrar que o fato é a gente tem que se reinventar toda hora, cada minuto, né? Senão o fluxo da paranoia, do medo, ele arrasta a gente para lugares que não são legais. Então, assim, a gente tem que estar nessa adaptação constante e eu acho que está viver o momento, igual você falou, realmente para o show e não sei o quê, e você não curtir aquele momento, realmente não dá, não dá. Isso me leva a outro assunto que eu acho que tem tudo a ver com caridade, né? Que eu acho que você vai saber me ajudar, assim, tipo, entender melhor isso, que é a ideia do arrumar o próprio quarto antes de mudar o mundo, né? Que, assim, muita gente hoje em dia, especialmente os universitários, os jovens e tudo mais, eles estão muito preocupados, né, com o meio ambiente, estão preocupados com a África, estão preocupados com as baleias, né, cada tempo existe um foco diferente, né? Só que quando você olha para o que eles fazem, eles mesmos, eles maltratam os próprios pais, eles tipo, não organizam o próprio quarto, literalmente. Então, eu acho que caridade, né, isso para mim é muito importante, tem a ver com aquela coisa de integrar a sombra também. Caridade não é uma coisa para inglês ver, né? Caridade não é uma coisa para outras pessoas, né? Caridade é uma coisa que te eleva e você está se construindo ao fazer, né? Ao aprender a fazer. Tipo assim, você viu um exemplo, o cara lá que não queria caridade, ele queria emprego. Isso, né? O filósofo medieval Maimônides fala que é a maior forma de caridade, né? Ele lista 10 formas de caridade e a maior é você dar um emprego. Por quê? Porque você retém a dignidade máxima da pessoa, porque a pessoa está sendo um parceiro na caridade junto com você. E isso tem um valor. Se você for uma pessoa que você dá dinheiro e você se sente super feliz, você dá dinheiro, você está dando caridade para você. Porque você está se sentindo super feliz. Então você não está pensando o que é melhor para ela, porque se você pensasse, talvez você não ia dar o dinheiro, talvez você ia dar um emprego. Olha só, esse rapaz, esse seu Sérgio, o que aconteceu? Ele teve um emprego e ele vai receber o primeiro salário agora, dia 7 de dezembro. E até o dia 7 de dezembro, como ele teve que parar para fazer os dentes, ele não podia catar latinha e tal, a gente deu, né, todo as compras dele, tudo isso. E a frase dele, juntando o que você falou, ele foi tão fofo, ele virou para mim e falou assim: mês que vem, a partir do dia 7, eu vou ter o meu salário. A senhora não vai precisar me dar mais nada. Eu vou poder pagar minhas contas. Ele estava tão feliz, o empoderamento dele. É uma coisa, é a dignidade absoluta isso. Imagina a sua felicidade de poder ajudar isso. Nem me fale, porque isso que eu estou falando é um marco na minha vida, independente do Visa Love, é um marco assim, indescritível. Eu não consigo nem explicar o que eu sinto a cada vez que eu vejo. E aí todo mundo me pergunta, e depois, será que ele vai dar valor? Olha só, primeiro, ele está sendo o melhor funcionário do lugar, ele está super feliz. E mesmo que dê tudo errado, mesmo que ele não... A minha parte eu fiz, eu dei a oportunidade para ele, né? Claro. O que ele faz é cada um... a gente também recebe certas oportunidades que a gente também não pega. Então, que a gente estraga. E também que a gente joga fora, que a gente faz besteira. Mas eu juro por Deus, o que eu digo, eu acho que em todo mangue, né, tem uma flor. É o que o meu amigo Francisco sempre me fala. Quando o sol brilha, ele brilha no mangue, nas pessoas mais humildes, brilha no campo de golfe, brilha nos jardins, brilha nas pessoas que estão bem vistas, brilha pro... Então, assim, a luz é para todos, né? A gente tem que espalhar essa luz. Então, assim, quando ele me fala que eu não vai precisar, com todo orgulho, isso é fantasticamente, isso é que move
isso é a minha gasolina, entendeu? Para eu continuar, mesmo que venha procurador me questionar, que duvidar. É isso que me dá coragem para continuar, entendeu? Porque eu vou te falar uma coisa, tem vários momentos que eu fico triste, que eu fico, cara, o que eu estou fazendo? Sabe? Que mundo é esse? Que país é esse? Que tipo de pessoas são essas? Mas isso é que me dá gasolina para eu ter a coragem. Porque ter coragem o tempo todo não é fácil. Não é fácil. De novo aquele abraçar o egoísmo, né? Tipo assim, eu me sinto bem com isso. E aí, isso é minha gasolina. Então, se isso vai me fazer eu me sentir melhor, cara, vamos promover isso. Ó, galera, vocês vão se sentir bem. Dando dinheiro, vocês se sentem bem. Mas acompanhando a vida de alguém, transformando a vida dessa pessoa, dando atenção para essa pessoa, dando energia de vida para as pessoas, você vai se sentir muito melhor. Muito. Pode ter certeza. E eu vou te então, busque esse prazer. Não, a sensação que eu tenho, olha, quem me conhece sabe, eu acordo super cedo, então às vezes eu recebo notícias, eu começo a fazer ações, por exemplo, esse dia do dentista, que eu fui lá com ele às 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, parecia que eu tinha tomado 2 garrafas de vinho da melhor qualidade, que eu estava embriagada de felicidade. Estava embriagada, é uma sensação... Nada é mais feliz que isso, né? Não porque é. Porque é o sentimento de ser como Deus, né? Na Cabala ensina que o objetivo da existência é você ser como Deus, né? Você se elevar a ponto de agir como Deus. E o que Deus seria, né, nesse caso, seria o provedor absoluto. Deus não falta nada para Deus. Deus é luz pura e só está doando. Então, se você consegue pegar um pouquinho dessa onda e surfar um pouquinho dessa onda de tipo você ser parceiro de Deus em doação, não tem nada mais poderoso, nada mais prazeroso, nada mais divino do que esse processo. E quanto mais você doar, sem tirar a dignidade da pessoa, quanto mais doar, né? Porque, tipo assim, tudo bem, se você não tem tempo, dá dinheiro, ótimo, tá fazendo o que você pode fazer. Mas quanto mais você fizer, mais você está dando, mais você está transformando, mais você está contribuindo. E aí eu fui perguntar para ele, o mais legal foi o seguinte, quando ele botou os dentes, eu falei, qual o seu sonho com dente? O que você sonha em comer, né? Porque vamos combinar, você sem dente com dente. E ele falou, amendoim. A gente já parou para pensar o valor de comer um amendoim? Exatamente. É sensacional isso, enfim. Alguém me diz um dia, você acha que você é pobre? Quanto que você daria pelo seu olho direito? Tipo assim, quanto que você receberia se alguém te pagasse 10 milhões de dólares, você daria pelo seu olho direito? Então você tem 10 milhões de dólares aqui. Não, entendeu? Não vendo meu olho. Não, então, mas agora você está usando o valor de 10 milhões de dólares. Pensa, entendeu? Pensa o tanto que você tem. Se você parar para refletir, né, o quanto vale um pôr do sol. Então, essas coisas valem também. Eu sei que uma pessoa que está passando fome, qualquer coisa, mas essas coisas têm que ser ditas. E tem que ser dito para as pessoas que estão passando fome. Também. Porque todos nós somos gratos pelo mesmo pôr do sol. Né? E as pessoas podem crescer. Você não sabe. Você falou agora do pôr do sol, você falou do olho que deu um tiro no peito meu, né? Você sabe que eu sofri um acidente, fiquei 6 meses cega. Então eu perdi a visão. Perdi a visão quando eu tinha 18 anos de idade. Eu sei o valor do olho. Eu sei o valor. Porque nascer cega é uma coisa, você perder a visão é outra. Então você é mais rica ainda, porque olha só. Olha o que Deus fez com você, te deu o privilégio de saber mais ainda o seu valor, entendeu? Porque você pode olhar para trás e falar, pô, eu passei um tempo que droga. Mas não, seu olho vale mais ainda. Você tem mais valor ainda. Me deu mais olhos depois disso. Ele me deu muito mais visão. Nossa, aumentou minha visão maravilhosamente. Mas olha, Gê, a gente está chegando no final da nossa hora, que eu tenho esse compromisso com o público de 1 hora. E, bom, dá para a gente continuar, né? Muito. Mas eu gostaria da gente falar um pouquinho, só para deixar registrado como entrar em contato com você, o seu trabalho, esse trabalho que você está fazendo no final do ano agora de arrecadar doações para comida, né? Bom, você fala... Eu não lembro exatamente o que você me falou agora há pouco, mas a gente entrou em tanta filosofia que eu saí do estômago e agora estou na alma. Não, na verdade, assim, para entrar em contato com a gente no Bees of Love, o site do Bees of Love, www.beesoflove.com.br. Tem muitas informações, tem a maioria das informações, tudo que vocês quiserem tem lá. Pode se cadastrar, pode doar. A nossa campanha de Natal, na verdade, é um Natal encantado da fome, porque
porque acho que esse ano representou muito a fome. A fome está aumentando, já triplicou a fome, né? Mata-se, morre-se muita gente de fome, muito mais do que o Covid. A fome é um fato, então a gente resolveu esse ano focar todo o nosso Natal na fome. Então a gente está tentando, a primeira meta de 6 toneladas de comida a gente alcançou, a segunda meta de 10 toneladas a gente também alcançou, terceira são 15 toneladas e a última são 20 toneladas. Então, quem puder, quem quiser acessar, ou via Instagram, no Bees of Love, ou no site, que tem todas as informações. E, cara, super, super obrigada. Eu amei o papo, sabe? Delicioso. Eu sei que, cara, 1 hora de cena, porque ninguém aguenta muito, mas vamos combinar, independente de live, a gente sentar e tomar... Com certeza. Tomar nosso papo, porque eu amei. É muito assunto, adorei. Muito Maravilha. obrigada por você me ter convidado para essa live, eu amei. Que isso, é uma grande honra ter esses papos, assim, eu acho que esse é o papo mais importante que existe, né? Então, é mais importante que política ou qualquer outra coisa que eu possa conversar, então eu que agradeço pelos seus anos de serviço a você mesma e a sociedade civil brasileira, e conte comigo para fazer qualquer coisa. Você vai virar um zangão, com certeza, já está na colmeia, todo mundo. Welcome. Pode ter certeza. Tá bom? Pode ter certeza. E então é beesoflove.com, é isso? beesoflove.com.br. Tá bom. E para terminar, a gente manda essa mensagem, né? Eu mando pessoalmente para todos os meus amigos que estão assistindo, para ajudar essa instituição, essa mulher maravilhosa que tá fazendo tão bem para tantas pessoas. E lembrarem sempre, né, que enquanto a gente está ajudando o estômago, dando comida e tudo mais, que a gente sempre lembre da parte da dignidade, da parte da cultura, da parte da espiritualidade das pessoas, muito além da religião, né, a ver mais com a pessoa ter uma energia de vida, sendo capaz de buscar emprego, sendo capaz de viver e se amar e amar a família, etc. E tal. Então, acho que essa é a mensagem da nossa conversa. E, mais uma vez, obrigado, boa noite a todos e vamos continuar em contato. Muito obrigada, gente. Olha, todos juntos, de mãos dadas. Que Ubuntu. A gente só se a gente se juntar. Juntos realmente somos mais fortes. Beijo, obrigada. Valeu, Gê. Beijo. Super prazer. Tudo de bom. Tchau, tchau.